Olá, eu sou a Thaís Venâncio e seja bem-vindo ao meu Vida em Pauta. Você sabe que aqui eu compartilho várias histórias especiais, porque eu não quero ficar só para mim, não, com elas, não. Eu quero também compartilhar com você. E você pode compartilhar com outras pessoas, me seguindo, compartilhando a minha entrevista, né? Vamos trazer mais seguidores para poder contribuir com as nossas entrevistas, com as nossas pautas. E hoje eu recebo uma pessoa muito especial. Eu a sigo, eu já a conheço há alguns anos, né, pela TV, mas eu a sigo fielmente, posso dizer, há um ano, e ela tem muitas histórias para compartilhar com a gente. Estou recebendo aqui a capixaba, cantora Eliana Ribeiro, que ela é missionária, ela é casada com o Fábio, mãe do Daniel e da Helena, ela é evangelizadora, ela é empreendedora também, porque ela tem vários caminhos. Ela leva a palavra de Deus para mães, para mulheres, e ela com certeza alcança corações que ela nem imagina, né? Então, por isso que eu a convidei, porque ela está aqui no estado para participar da festa de Nossa Senhora da Penha. Já teve uma participação aqui, durante a nossa gravação, foi ontem essa participação, mas vai ter outra. E ela vai contar mais essa história para a gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Que alegria. Obrigada pelo convite. E é isso, vamos compartilhar histórias, né? Olha, assim, eu fiquei muito feliz quando eu soube que você aceitou o meu convite. Não posso negar. Que bom. Meu lado tiete. E aí eu fui, assim, de todas as entrevistas que eu já assisti, a sua história é muito comovente. Mas eu não vou começar lá de trás, não. Vou começar pela de agora, porque é mais fácil, porque depois eu vou voltando. Porque, de alguma forma, o que a gente vive hoje nos conecta com o passado, né? Eu acredito muito nisso. É o reflexo das suas decisões, né, que você fez lá atrás. É verdade. E quando eu falei aqui, coloquei na sua apresentação evangelizadora, empreendedora, porque as pessoas também devem achar assim, nossa, mas ela serve a Deus, nossa, ela está lá dentro da igreja, ela pode ter isso, ela pode fazer isso. Você lida com isso? Com críticas, com essa situação por ser católica? Ter uma loja, ter não sei... Você lida com isso? Então, eu acho que foi um caminho de construção. Esses comentários, essas críticas, elas sempre vão acontecer, principalmente para nós que estamos à frente. Somos pessoas públicas, então a gente é mais visado. Sem contar com essa questão de basta você brilhar, que alguém vai querer apagar a sua luz. Então, para mim, a grande sacada foi entender esse mundo, né, que muitas vezes é perverso e que, por trás de uma crítica, ele quer te destruir, ele quer, na verdade, não é fazer com que você cresça, mas que você diminua e desapareça cada vez mais. Foi saber entender esse universo e me fortalecer interiormente, né? Saber quem eu sou em todo esse contexto, para que eu existo, existe um propósito por trás de tudo que eu faço. Então, não é só a loja em si, não é só o ministério em si, mas para que eu estou nesse mundo? Existe um propósito, existe para que mesmo, uma função nisso tudo e onde eu quero chegar. Para mim, são os 3 pilares que regem a minha vida, mas depois de muita, desculpa a palavra, muita porrada. Muitos nocautes aí que me fizeram também, a partir deles, me fortalecer e me levantar. Então, as críticas existem, os questionamentos existem, mas eu não dou muita voz para isso não, sabe? Eu sigo em frente. Você aprendeu a lidar com essas Aprendi a lidar, aprendi a lidar. Agora, você tem um trabalho muito interessante com as mulheres. Sim. Né? Em fazer isso, fazer com que elas encontrem esse poder que elas têm, essa questão dessa fé, mas dessa coisa delas não desistirem. E com isso tem as mães, né? Assim, tem algo da sua mãe, que você vai contar daqui a pouco, mas que tem uma história muito bonita na sua vida, que você leva para essas mulheres, que você aprendeu com a sua mãe como referência? Não desistir jamais. Não importa a situação, não importa quais sejam as adversidades, não desistir e ter fé. Vai dar certo. Talvez não seja do jeito que a gente quer, mas vai dar certo. Minha mãe é muito assim, foi sempre assim. Com uma história incrível também, porque eu absorvo muito... Todos nós, né, absorvemos muito isso dos nossos pais, e principalmente quando a gente conhece a história, a gente passa a amar a pessoa e entender por que daquelas reações. Mas da minha mãe, eu vejo essa questão da resiliência, mesmo diante das dores, continuar seguindo,
não estar livre ou assim protegida, né? Que a gente às vezes acha que servindo a Deus a gente não vai sofrer nada, mas mesmo ainda que sofra, continuar seguindo, prosseguindo. Então minha mãe traz essa característica muito forte, sabe, de não desistir e ter fé. E a mãe, Eliana? O que passa para o Daniel e para a Helena do que aprendeu da força da sua mãe? Exatamente isso. Tudo que eu faço hoje, foi tão interessante você dizer, né? Eu quero começar de trás para frente. Tá baseado muito na minha história. Muitas quedas e soerguimentos, muitos desafios superados, muitas dores, muita perda. Então, eu tento passar isso. Eu sou muito transparente com os meus filhos. Eles conhecem a minha história. Qual a idade deles? Daniel tem 18 anos e a Helena tem 13. Meu Deus, já é um rapaz. Já está na faculdade, educação física, cursando. E a Helena ainda estudando. Mas, assim, eu sempre fui muito transparente. Eles me veem nas redes sociais, eles vão aos meus eventos. Daniel hoje trabalha comigo na minha loja de semijoias. Então, eles acompanham. E eu nunca escondi quem foi a Eliana, a mãe deles, né? E eles ficam muito admirados. O gostoso da minha relação com eles é essa admiração que eles têm por mim. Não é vantagem, não é contar vantagem, não é modéstia, mas é a realidade. Eles sabem de onde eu saí, eles sabem do fundo do poço que eu cheguei e acompanharam uma parte desse processo, né? Porque foi quando eles entraram na minha vida, na nossa vida de família. E veem onde eu cheguei hoje. E tudo remetido a Deus, como centro da minha vida. Eu, quando vou levá-los para a escola de manhã, primeiro eu deixo a Helena, depois levo o Daniel na faculdade, eu já ligo o aparelho de som, ali o celular mesmo, conecto o celular no aparelho do carro para rezar o terço. E um dia, antes da gente começar essa prática, né, esse hábito, eu dizia, nessas conversas indo para a escola, eu dizia para o Daniel, filho, a gente precisa colocar Deus como o centro da nossa vida. Porque se a gente coloca Deus como centro, tudo flui. Até aquilo que não está dando tanto certo assim, Deus se encarrega, porque a gente confia tanto nele, ele mesmo se encarrega de estreitar e readequar os caminhos para que continuemos na vontade dele. E a partir dessas conversas, o Daniel foi se abrindo essa vida de oração. Porque as pessoas também acham, é Eliana Ribeiro, então vocês ficam rezando o dia inteiro, né? Como é que é isso, né, em casa? Como que é a espiritualidade dentro de casa? É o ritmo da vida. E tem situações... Meus filhos são jovens, eles são adolescentes, eles têm uma vida, eles têm um círculo de amizades e que precisam desse amparo da mãe para que podemos, assim dizer, orientá-los. Mas, na questão da espiritualidade, é o ritmo da vida. Então, e é o exemplo dos pais. Exato. Então, por isso que eu estou dizendo assim, dessa questão, quando você pergunta, né, dessa relação dos meus filhos com a minha história, com a minha vida, é o ritmo da vida. É ali a vida acontecendo, que eles vão sendo inseridos nesse contexto, sempre com um testemunho. E o interessante quando você fala isso é que, pelo jeito, não há vergonha. Né? Não tem, quando eles conhecem a sua história e veem o que você se transformou, o que você lutou para aquilo, não pode existir a vergonha do que aconteceu. Não, aquilo foi algo que precisou acontecer e que você superou. Até porque, voltando então, indo um pouquinho para o passado, a minha vida ela foi construída a partir dessa experiência com Deus, né? Eu tenho uma característica muito própria do meu ministério, das minhas pregações, daquilo que, como você disse, que se me acompanha nas redes sociais. Tudo ali transborda história, experiência. E eu acredito muito nisso, assim, com todas as minhas forças. Por quê? Foi a experiência que eu fiz. Um Deus que entrou na minha história, ainda quando eu era muito jovem, com 16 anos, e transformou, mudou o rumo da minha vida. Então, tudo que eu vivo é com Deus. Hoje, por exemplo, eu não estou dentro da comunidade da qual eu sou muito grata, que é a Canção Nova. Mas eu continuei fazendo aquilo que eu sempre fiz lá dentro, talvez muito mais, com muito mais liberdade. Para dizer que o grande ponto de partida é Deus, a experiência que eu fiz com Deus. Então, tudo que eu fizer, ele vai estar no centro. Ele vai estar passando à frente. Então, voltando lá atrás, com toda a questão dessa experiência, essa experiência marca tudo o que eu faço.
E aí vamos voltar um pouquinho lá atrás. Foram quantos anos que você viveu no mundo das drogas, da do bebida. álcool, da bebida? Quantos anos que você... 3 anos. Foi dos 13 anos. A primeira vez que eu bebi uma bebida alcoólica foi com 13 anos e levei isso até os 16. E quem te ofereceu? Foi um amigo? Foram amigos? Foi a influência de amizades. Eu participava de um grupo de adolescentes na minha paróquia e eu era muito nova. Eu sempre fui muito precoce, eu sempre fui grandona, então muito para frente, né? Por conta da ausência dos meus pais, a gente tem que se resolver na vida. Então, na escola eu era assim, na catequese também era assim. Então, eu antecipei um pouco a minha primeira Eucaristia. Na época, só podia fazer com 13 anos, eu fiz com 11. E com isso, eu ingressei num grupo de adolescentes onde eu era mais nova. E ali, com as amizades, né, depois, não era dentro do grupo, né, jamais, mas depois ali a gente saía para fazer alguma coisa, eram pessoas mais velhas que eu, e ali eles já tinham esse hábito de beber, eu fui experimentando. Unindo isso à carência que eu tinha dos meus pais, eu sempre gosto de dizer que a carência, todos nós temos de alguma coisa. No caso do pai e da mãe, ainda dentro da carência, a gente faz escolhas. Então, eu escolhi esse caminho errado. Mas não quer dizer que todo mundo que tem carência de pai e mãe, vive a ausência de pai e mãe, que vai buscar esse caminho. Mas eu escolhi errado, escolhi muito mal. Então, unindo isso à ausência dos meus pais, que eu não entendia na época... A ausência porque eles trabalhavam? Muito. Meu pai era caminhoneiro, passava dias, meses fora. Minha mãe trabalhava numa indústria que saía de casa de manhã, só chegava à noite. Então, eu sempre fiquei aos cuidados de outras pessoas. Pessoas boas, que me fizeram muito bem, como uma tia incrível minha, Luciene, mas pessoas também não tão boas assim. E fora esse contexto, que não tinha uma referência paterna ou materna. Então, o que dava na minha cabeça, eu fazia. Então, foi nessa parte aí da história, dessa ausência, que eu fui unindo essa carência, essa busca, que no final das contas, essa busca que a gente tem para suprir as nossas carências é de Deus. Porque quando a gente encontra mesmo o sentido da vida, que eu entendi, eu testemunho isso, porque foi a experiência que eu fiz, quando você tem Deus como centro e o sentido da sua vida, você não precisa mais de nada. Né? Não precisa mais. Tudo é provisório, tudo é passageiro. Inclusive pessoas. Eu falo isso porque eu perdi o maior amor da minha vida, que era meu pai. E eu perdi meu pai. E aí? A vida acaba ali? Não. Porque o sentido da minha vida não era o meu pai. Eu amo o meu pai, eu choro, me emociono, venho aqui. Parece que eu busco, né? Hoje eu moro há mais de 20 anos, mais de 25 anos fora do estado. E toda vez que eu volto é voltar às minhas raízes, ao sentimento, à saudade. As lembranças. As lembranças, que são boas. É bom a gente lembrar, é bom a gente chorar de saudade, porque você vê que você amou de verdade. Mas ele não era o centro da minha vida. Porque se fosse o centro da minha vida, eu teria ido junto. O centro da minha vida é Deus. E quando a gente entende isso, tudo é passageiro, tudo é provisório. E Enquanto você não vive, você fica buscando, né? Isso aqui pode ser a droga da minha vida, né? O apego que eu tenho, que vai suprir a minha necessidade. Então, naquela época, a bebida era o meu consolo, era o afogar as mágoas, era o preenchimento. Brigava com a minha mãe, eu ia beber para me acalmar. Eu discutia com meu pai, eu queria uma coisa, não conseguia, era a bebida que me fazia me acalmar. E eu fui, a partir esse vazio, eu fui criando a dependência. E você conta sempre, né, nas suas pregações, na entrevista, que muitas vezes sua mãe esperava que você não voltava para casa, né? Seu pai, ela ficava esperando a sua volta para casa. Mas tem uma história que eu acho que foi o fundo do poço, quando ela disse que você estava sozinha, acho que você passou mal, e ela deixou uma imagem de Nossa Senhora que um padre acho que indicou e deixou lá no seu quarto, e foi ali que você recorreu. Você vai contar essa história, mas eu quero até contar que depois que eu vi isso, eu comprei 3 imagens de Nossa Senhora diferentes e pedi para o Frei benzer e falei assim para os meninos que eles iam escolher qual imagem, e botei uma imagem em cada quarto. Que fantástico! Porque eu falei, já que eu tenho Nossa Senhora no meu quarto, na minha sala, por que eu não vou botar no quarto dos meninos?
né? Então eu já botei lá. Como... Mas muitas mães tomam esse testemunho assim como você fez, né? Eu também tenho. Coloquei uma cruz, uma Nossa Senhora e ainda um santo de devoção para eles nos quartos. E como foi isso, essa experiência quando você chegou no fundo do poço? Essa história da imagem, porque minha mãe entrou num desespero, né? Ela não sabia mais o que fazer comigo. Então, a partir dessa dependência do álcool, eu bebia todo dia, eu saía de casa, eu fugia. Eu bebia tanto que eu desmaiava, me perdia, falava que ia para um lugar. Então, de tanto beber, eu acabava desmaiando. Então, ninguém me achava. Meus amigos me deixavam, largavam, ia embora para casa e me largavam na rua. Então, veja, eu estou simplificando e resumindo, mas foi muito intenso tudo isso, o meu fundo do poço. Só fui me afundando cada vez mais. Depois veio a depressão, veio a dependência do xarope, né, porque eu fumava. Então, desenvolvi um problema com princípio de pneumonia. Aí, na receita do médico, eu comecei a tomar o xarope, misturava com bebida. Depois tive a insônia, misturava o remédio da insônia com bebida. Era um buraco sem fim. Porque era uma autodestruição. Comecei a me cortar, autoflagelar, porque existia um sofrimento dentro de mim, eu não sabia como lidar, ainda adolescente, né? Então, nesse desespero, minha mãe assistindo tudo isso, se vendo impotente, ela vai até um padre e pergunta: padre, eu preciso de uma orientação, o que eu faço? Aí foi quando o padre orientou ela a comprar essa imagem. E tem um sentido essa imagem, que ela coloca dentro do meu quarto, e nessa noite, quando eu queria sair de casa, ela não deixou, eu tomei álcool de cozinha. Né? Porque eles já sabiam dessa minha dependência, já tinham retirado toda a bebida de dentro de casa, mas ainda ficou álcool. Quem imaginava que eu ia beber o álcool, né? A minha fissura, era tão grande que eu precisava me acalmar. Esse vazio, né? As raivas que eu sentia, as revoltas, a rebeldia que eu tinha, eu precisava de algo. E o meu algo era a bebida, ou na época também a maconha. Mas não tinha acesso à maconha naquela hora, eu fui no álcool. E aí eu entrei no coma alcoólico. E por que minha mãe não tinha deixado eu sair naquela noite? Porque no outro dia, no sábado, ia acontecer um encontro aqui, primeira vez do Padre Léo, aqui no estado. E era um encontro para jovens. Eu já sabia desse encontro, minha mãe já tinha falado. Minha mãe sempre me chamava, convidava para fazer encontros da renovação. Me chamava para ir para a missa e tal. Eu ia emburrada, ficava deitada, não me importava, porque eu não queria aquilo, né? Então, eu já sabia desse encontro, mas não queria, estava resistindo. Até que, nessa passagem da noite de sexta-feira para o sábado, eu recebi a alta, né, do hospital, fui para casa e eu acordei naquela manhã de sábado, dia 15 de maio de 2003. Não, desculpa, de 93. Muito mal, né, da ressaca, mas com uma coisa diferente dentro de mim. Era como se eu entendesse, a partir daquele ato, que não dava mais. Nossa. Que alguma coisa, eu precisava de alguma coisa e eu não sabia o que era. Foi quando eu fui até a cozinha e falei: mãe, me leva no encontro. Ela tomou um susto, né? Imagina. Porque ela já tinha rezado, ela já tinha pedido a Deus, ela já tinha feito esse caminho com o padre, de colocar uma imagem no meu quarto, de rezar o terço. E nada funcionava. E ainda na noite anterior, eu apronto essa. Então as esperanças dela tinham acabado. E quando eu chego para ela, eu falo: mãe, me leva. Ela não acreditou, mas mesmo assim foi. Acabou que, por motivos dos meus irmãos estarem em casa mais novos, ela não conseguiu ir. Eu fui com um amigo de ônibus e passei a manhã inteira lá, rezando, muito reflexiva. E no período da tarde que o padre, então, chega no encontro e conduz um momento de oração. E ali eu fico assim, muito impressionada com aquilo, né? Porque ele começa a rezar e falar exatamente o que eu vivia. Eu pensei comigo: meu Deus, esse homem nunca me viu na vida. Será que ele conversou com a minha mãe, né? Adolescente, né, 16 anos. Esse homem nunca me viu na vida. Ele está narrando o que eu vivo na droga, nos namoros desregrados, na carência do meu pai, da minha mãe. E comecei a chorar. Foi quando eu falei: Jesus, eu não sei mais o que fazer. Eu não aguento mais. Essa é a minha vida. Eu não aguento mais. Entra, porque eu não sei mais o que fazer. E aí ele foi aprofundando ainda mais na oração, conduzindo para um momento de perdão. E ali eu entendi, eu tive uma imagem do meu pai e da minha mãe, né? E ali eu entendi que eu precisava perdoar os dois. Não entendia
na completude, assim, não tinha noção de onde aquilo ia me levar, porque eu não sabia da ausência, não tinha consciência do que uma ausência paterna e materna poderia causar na vida de um filho. E ali eu só entendi que eu precisava perdoar os dois. E naquele mesmo momento de oração, de repente o padre pede para eu abraçar. Foi no ginásio do Álvares Cabral, grande o ginásio, lotado. Ele pede para a gente abrir os olhos e abraçar quem estava ali perto, porque aquele momento de perdão que a gente tinha liberado iria alcançar as pessoas que Deus tinha mostrado que era para a gente perdoar. E quando eu abracei um jovem, quando eu viro para o outro lado, meus pais entrando no meio do povo, assim, na minha direção. Eles ouviram, acompanharam a oração, chegaram lá e me encontraram exatamente naquela hora. Ou seja, eu entendi como uma grande providência de Deus, como naquele abraço do pai com o filho pródigo, né? Morre ali todo o mal que eu tinha feito, que o filho pródigo tinha feito. Eu entendi que ali também era o abraço dos meus pais para comigo e eu com eles. Morria ali todo o mal que a gente tinha vivido entre nós, né? Da ausência e de tudo que eu tinha aprontado, feito com que eles pudessem sofrer. E a partir dali a minha vida realmente mudou. Ela tomou um outro rumo, a partir da experiência, mas também de um esforço pessoal. Eu sempre entendo que primeiro vem a graça de Deus, né, que nos dá essa força, mas depois vêm os passos que a gente precisa ter. Então, as decisões que eu fui tomando de me afastar dos amigos, de não frequentar certos lugares, de evitar certos lugares, as penitências que eu fazia. Até então não tinha noção da vida de oração, de Nossa Senhora, do terço, da Eucaristia mesmo. Eu passei a ter uma paixão assim, muito grande e uma assiduidade, uma frequência maior aos sacramentos, a jejum, a entender tudo isso, fora os encontros, a me engajar ainda mais na igreja. Enfim, foi ali a grande mudança. Tive uma cura física também a partir do perdão, porque com a bebida eu desenvolvi um problema no intestino que eu evacuava sangue. Ninguém conseguia tratar. E eu já tinha 1 ano de tratamento, mas como eu disse aqui da mistura, né, do remédio com a bebida, nada funcionava para mim. Esse encontro aconteceu num sábado. Na terça-feira da outra semana eu fui fazer novos exames, uma endoscopia, colonoscopia, quando o médico viu que não tinha mais nada. Eu tinha uma gastrite aguda também por causa da bebida e não tinha mais nada, nem no estômago, nem no intestino. Então Deus tinha também me curado fisicamente. Não foi só no coração, mas fisicamente eu já estava curada. E ali, por isso que eu digo que tudo que eu faço a partir desse momento no meu entendimento, é para honrar a Deus, é para dar a Ele o louvor que é devido, porque foi Ele que me tirou disso tudo. Então, tudo que eu faço precisa retribuir esse amor de Deus. Hoje, eu não estou mais, como eu disse, numa comunidade que vive 24 horas para evangelizar, que existe uma identidade própria ou um nome, né? O status ali, o lugar em si. Um regime, né, para morar naquele lugar, né, e servir, né? Mas eu continuo. Eu não vou parar. Quantos anos você morou na Canção 18 Nova? anos. Porque nessa conversão você Não, aí isso tudo aconteceu aqui. Isso foi em 93. Então eu voltei para a igreja de fato, né? Porque continuou morando aqui. Continuei morando aqui. Comecei a licenciatura na UFS, em Química. Mas nesse caminho, né, ingressando cada vez mais no grupo de oração, fui para a renovação carismática, nas equipes de serviço, na parte da música. Qual paróquia que você frequentava aqui no São Francisco de Assis, em Jardim da Penha. Morava ali. E aí, quando foi em 97, eu fui fazer um encontro da renovação em São Paulo e fui muito tocada por umas palavras de um bispo que contava sobre a vida consagrada. Eu já estava fazendo meu curso, não tinha entrado na faculdade ainda. Não, já tinha 1 ano de curso, de licenciatura, e fiquei assim muito... Mas só que dentro, até da faculdade, eu sentia que, às vezes, tinha muita greve, né? E quando tinha greve, eu ia para a igreja. Eu ia rezar, eu ia me voluntariar, trabalhava como voluntária no hospital infantil, para cuidar de crianças queimadas. Todos os domingos eu ia para lá. Fazia vários trabalhos voluntários, né? De catequese, enfim. E aí,
quando entrava essas greves, eu sentia que o meu coração ele se esquentava mais com esse tipo de atividade. Ali foi também um pouco do discernimento que eu tive que a minha vida ela estava tomando outro rumo, que era para um serviço totalmente integral para Deus. Uhum. E ali, juntando com esse retiro que eu fui fazer, eu entendi, tive todo um discernimento, um entendimento. Deus me quer só para Ele. Foi quando eu escrevi uma carta para a Canção Nova, em 97, no final de 97, dizendo que eu queria morar com a Canção Nova, fazer uma experiência com eles. Aí eles me devolveram a carta dizendo, olha, calma que não é assim, né? A gente precisa te conhecer. Você precisa passar, trabalhar como voluntária aqui e tal. E eu fiz esse voluntariado durante 1 ano, que foi 98, e também ia uma vez por mês para fazer o meu caminho vocacional, para descobrir se de fato ali então era o meu você lugar. foi aos poucos, você não foi de repente assim, não. Não, eu já conhecia por causa da música, que na época a Canção Nova era a maior expoente da música católica. Olha, ali. Você já cantava? Já cantava. Mas assim, você cantava só na igreja ou só você na cantava igreja. Antes de entrar para a igreja? Em bares? Não. Nunca cantei. A música na você noite. só encontrou quando Depois, você passou a servir. Eu sempre tive um ouvido musical muito apurado. E alguém canta na sua família? Meu avô cantava em coral, mas o meu pai, caminhoneiro, sabe que a companhia do caminhoneiro é o rádio. É verdade. Então, quando a gente entrava dentro do carro, meu pai sempre tinha uma música para tocar. E ele era muito eclético, gostava de tudo. Os shows que eu frequentava era meu pai que levava. Meu pai trabalhava numa distribuidora de bebida e ele fazia muito evento. Então, os shows, ele conseguia ingresso e me levava. Eu era a filha mais velha. Então, esse ambiente musical era muito forte para mim. Meu tio também sempre gostou de músicas. E sempre, eu era a sobrinha dele, uma das mais velhas, então ele sempre me trazia músicas novas, me apresentavam as músicas. Então eu comecei com um ouvido musical muito bom. E depois, quando eu fiz a minha experiência com Deus, eu fui entendendo. Teve até um episódio interessante, que o sonho da minha mãe era que um filho tocasse um instrumento. Ela já tinha me colocado no violão, não deu certo. Fiz 3 meses, os dedos tudo doendo, não é para mim. Depois me comprou um teclado, fui começar a fazer aula de teclado, não deu certo também. Aí, no grupo de oração, depois desse processo de conversão, eu fui trabalhar 1 ano com criança, naquela salinha das crianças. Vou lá com as tias. Fiquei 1 ano trabalhando ali com criança, acompanhando, durante o grupo de oração, ficando com os filhos, né? E é só depois de 1 ano que eu fui descobrir esse talento para música. E seus filhos têm talento para música? Tem, todos os dois. O Daniel tem um ouvido muito bom, canta. A Helena, o que ela pega, ela toca. É autodidata e pega muito fácil. Eles não atuam, né? Canta comigo, ele na igreja, na missa e tal. Mas a gente também não força. E o marido é músico? É músico, produtor, empresário, é tudo. Eu brinco com ele, a última coisa que você é marido, mas antes, porque a gente se conheceu nesse processo. Ele né? não é capixaba? Ele é josense, lá de São José dos Campos. Nos conhecemos na Canção Nova e ele, desde pequeno, ele estuda desde os 6 anos de idade. Nossa. Né? Ele é muito profissional. E quando eu entrei na Canção Nova, que foi então em 99, eu fiz 98 inteiro, no final do ano eles me chamaram para ir para fazer uma experiência no noviciado, que é o primeiro ano de formação. E nesse tempo, no primeiro ano, eu já conheci o Fábio. E ali nós começamos, no outro ano de 2000, namorar e nos casamos em 2004. Quer dizer, até no tempo da gente ser assim, cultivar a amizade, a música já estava no nosso meio, né? Ali entre nós. E, então o Fábio trabalha comigo desde 99. Nossa. E olha que interessante, que em 99 eu me mudei do Rio e vim para o Espírito Santo. Quer dizer, não te vi aqui no estado. Não nos encontramos. Não encontrei com você por aqui. E foi o mesmo ano também que eu cheguei, em 99 para 2000, meu marido, que é capixaba, foi morar em São Paulo para fazer residência e ficou. Eu só fui conhecer quando eu fui para São Paulo para trabalhar. Olha só os caminhos que vão fazendo, né? Que loucura. E agora, quando a gente pensa assim, poxa, Eliana serve a Deus, tem tanto uma história de conversão, ela não vai encontrar tantas pedras no caminho. O caminho dela vai ser mais fácil.
Ilusão. Ilusão, né? Gente. As pedras continuam aparecendo, mas eu escutei uma vez e disse que era assim, você só tem mais força, mais fé para poder vencê-los. Você teve que vencer uma depressão pós-parto, um tumor, operação do seu marido, lá no início, antes, a morte do seu pai. Sim. Tudo isso veio para você, né? Veio. E como você para para falar assim, parte. tudo isso passou na minha vida. Como você enfrentou? Porque isso também se deve levar para as mulheres, principalmente, né? Assim, como não perder a fé diante de tantas provações. Então, é uma questão muito pontual e muito particular, né? Muito pessoal. Eu nunca, até então, só tinha feito as outras pessoas sofrerem. Nunca tinha vivido na pele assim, o sofrimento. Que foi já no primeiro ano de comunidade, porque eu fiz 99, esse ano de formação. Em 2000, eu vim passar o Natal aqui, em Vitória, junto com o Fábio, que a gente já estava namorando. E no retorno, meu pai se ofereceu. Eu vim de ônibus, no retorno, meu pai se ofereceu para nos levar de carro para o final de ano. A gente veio passar o Natal e 28 de dezembro eu precisava voltar para cantar e o Fábio tocar. E ele se ofereceu para nos levar de carro, junto com a minha mãe. E acontece esse acidente ali na altura de Mimoso do Sul. Um carro bateu de frente com o nosso, uma D20. Capotou várias vezes e eu perdi meu pai. Ele morreu na hora. Ontem mesmo no show eu encontrei uma mulher lá que o marido dela era policial rodoviário, muito amigo do meu pai. E fez essa lembrança, né? Então, quer dizer, ali foi um momento que eu não esperava. A minha vida estava indo numa direção, num caminho, né? Parecia que estava tudo indo muito bem. Num dia você está ali convivendo, no outro dia muda completamente, porque mudou mesmo. Não tinha mais meu pai. Eu tive várias fraturas, eu quebrei meu pé, a bacia em 2 lugares, a clavícula, aqui eu rompi os ligamentos da mão, tive uma fratura grave aqui no braço, tive que colocar platina. E o médico disse, você vai ficar pelo menos 3 meses na cama. O Fábio quebrou a cabeça do fêmur, não podia mais ficar aqui comigo, teve que voltar para São José, fomos afastados da comunidade. Quer dizer, mudou tudo. E o que eu tinha na minha frente? Ou o desespero, né? A saudade, a morte, né? Mas mais ainda o desespero, o vazio e o abandono de Deus, das coisas de Deus, porque eu estava indo para a Canção Nova. A gente estava ouvindo música do padre Fábio. Era o Frater, nem era padre ainda, era Frater Fábio de Mello. Meu pai ouvia uma música dele que era apaixonado, Porta do Céu, de Nossa Senhora. A gente estava ouvindo isso. Minha mãe estava rezando o terço. Como assim, né? Essas coisas acontecem? Acontecem. E você perguntou por que Deus? Não, nunca perguntei. Não. Eu só fiz uma escolha. Ou eu escolhia ficar nesse buraco, ou eu escolhia ter fé. Não ver nada na minha frente. Na verdade, eu via, né? Porque eu fui para casa da minha tia, que minha mãe não tinha condições de cuidar de mim, que ela levou uma pancada forte na cabeça. Minha tia se ofereceu. E aí, quando elas alugaram, né, uma maca, uma cama de hospital, e aí, quando eles me colocaram, tinha uma cruz na minha frente, no quarto da minha prima, né? Que eles me colocaram no quarto da minha prima. E tinha uma cruz bem na frente da minha cama. E do lado, assim, meu esquerdo, eu não podia virar muito a cabeça, porque eu estava numa posição só, né? Mas eu sabia que o convento da Penha estava... Eu olhava pela janela, estava o convento da Penha. Então eu escolhi isso. Olhar para a cruz e para Nossa Senhora. E sempre ali nas minhas dores eu dizia, Senhor, me ajuda. Porque eu quero fazer essa experiência. Eu me entreguei, sabe? Eu quero fazer essa experiência com o Senhor. Porque eu quero experimentar essa coisa de sofrer com Jesus na cruz e entender o que é a vitória depois da cruz. Então, todos os dias, eu sofria muito. Eu sentia muita dor. Porque nessa fratura da bacia, não tinha o que fazer, não tinha como engessar. Então, eu usei fralda por muito tempo, então quando eles iam me trocar, né, eu era menos pesada que hoje, mas ainda era adulta. Sim. Então eu tinha a ajuda dos meus tios, da minha tia ali para me levantar, para me trocar, para me limpar. E quando muitas vezes não encaixava o osso, estava quebrado, então levantava, descia. E tinha dia que não dava, não tinha posição. E eu tinha que ficar com aquela dor ali.
porque não podia mais tomar Dolantina, né? Não podia mais, senão eu ficava viciada de tanta para tirar a dor. Então tinha dia que não tinha o que tirar a dor. Eu lembro também que eu pedi, falei com minha tia, nos primeiros dias, quando eu estava mais consciente, né? Eu preciso receber Jesus todos os dias. E ela não era de caminhada assim da igreja. Eu falei, mas como que eu faço isso? Eu não conheço ninguém na igreja. Ó, você vai chegar lá na secretaria da igreja, vai dizer a minha situação. E tem os ministros da Eucaristia. E eles podem levar a Eucaristia aos doentes. Então peça para eles virem me visitar. Porque senão eu não vou aguentar. Entende? Então eu escolhi, mesmo diante da dor, fazer um caminho com Deus. Quantas vezes as pessoas iam me visitar lamentando, sabe? Eu deitada, sem movimentar. E as pessoas começavam, ai, que dor disso, dor daquilo. Ah, fulano não sei o quê, reclamando. Do seu lado, reclamando. Mas é assim. Uau. Sabe quando eu falei que a crítica, as pessoas... Hoje se fala muito dos narcisistas, né? Os invejosos, os reclamões, sempre vão existir. A grande diferença vai estar em nós. No olhar que eu dou para aquela situação, determinada situação. Então, meu entendimento do sofrimento já tinha mudado. E então eu percebi, cara, o meu sofrimento é esse. Mas do outro é uma dor no pé. E eu preciso respeitar. Para mim, o meu sofrimento é o maior de todos. Mas para quem está aqui do meu lado reclamando do marido, minha avó, tadinha, falecida, falava, ai, que dor nas pernas, minha filha, estou com muita dor. E eu pensando, mas eu não posso nem andar, né? Mas eu comecei a entender que sofrimento é muito pessoal. Cada um tem o seu. A dor não dá para medir. Porque o que é grande para mim pode ser pequeno para você. E o que é grande para você é pequeno para mim. Mas é a sua dor. E aí eu comecei a entender o coração de Jesus, sabe? O coração misericordioso, compassivo de Jesus, a paciência que ele também tem conosco. Enfim, olha, foram momentos incríveis, que parece loucura, mas às vezes bate uma saudade de viver aquela intensidade a partir de um sofrimento, a intensidade de experiência com Deus, de caminho com Deus que o sofrimento me fez proporcionar, que o sofrimento me proporcionou. Agora, tem uma coisa interessante que você não se fechou. Por tudo que você já passou, você não se fechou. Você hoje, parece que, não sei se é isso, é o sentimento que eu tenho quando eu vejo você nas redes sociais, porque é um outro lugar, é um outro ambiente, né? Imagino que para você fica mais exposta ainda, né? Com toda a sua história. Você compartilha as dores com as pessoas, né? Você não fica só para você reza junto com a pessoa, você faz o terço junto com a pessoa. Quando você faz o terço da batalha, você está fazendo de fato com aquela pessoa. Não sei, eu sinto isso. Que bom, esse é o objetivo. Eu não sei se foi assim que você começou a Quaresma de São Miguel, fazendo com, né, lá... Foi essa ideia? Tinha uma intenção ou você falou assim, não, eu não quero rezar sozinha, eu vou conversar com alguém. Como é que começou isso? Eu penso que isso é a dinâmica da evangelização. E o que eu aprendi na Canção Nova, o que é evangelizar de fato, né? É um Deus vivo e vivido, senão não tem conexão. Eu não posso só, hoje, ainda mais por conta das redes sociais e desse mundo artístico, né? Você lida bem com as redes sociais? Lido muito bem. Bem? Bem. Você diz assim de... de se expor, mas você está sempre ali, porque assim, as pessoas criticam mais, as pessoas dão opinião a mais, mas isso é tranquilo. Não, porque eu tenho muita certeza do que... Daquilo que da sua missão, né? Então, é até interessante, a gente pode depois falar sobre isso também. Mas eu tive essa clareza da evangelização de que ela precisava ser carregada, no bom sentido, de testemunho, de vida. Senão não tem sentido, não tem conexão. Então eu precisava levar para as pessoas aquilo que eu estava vivendo com Deus. Então não era só... Claro que existe essa questão da companhia, porque eu precisava ser uma luz na vida de alguém. E não era só essa questão de, eu não quero fazer sozinha. Não, eu tinha uma intenção de dizer para a pessoa ali, né, eu estou com você. Porque um dia alguém esteve comigo. Olha, aconteceu comigo. Olha para mim, olha nos meus olhos. Eu superei. Você vai conseguir também. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para contar a minha história, para que você entenda. Se aconteceu com a Eliana, vai acontecer comigo também.
Ela era o impossível que podia acontecer. E Deus fez. Na minha vida também vai ser assim. Então era esse incentivo, sabe? Essa motivação, essa força do testemunho que arrasta mesmo, que contagia, que levanta outras pessoas, que acaba fazendo com que outras pessoas... É uma multiplicação, né? Então, se a pessoa também faz essa experiência, ela vai ser um multiplicador na casa dela. E hoje, falando diretamente com as mulheres, porque eu já não tenho mais os meus 21 anos quando eu tinha na Canção Nova, quando eu entrei, quando eu gravei meu primeiro CD, quando eu conversava diretamente com o jovem. Eu já entendi a minha passagem, sabe? Hoje eu falo com a mãe do jovem. E você fez essa transição, né? Fui você conversou fazendo, com o jovem, isso. depois você foi conversar com as mulheres, você conversa com a mãe, e também para que essas mulheres se olhem, né? Se vejam, né? Sim, então... As meninas também, as adolescentes, porque eu acho que meu testemunho ainda alcança essas meninas que um dia que olham para mim e veem, né? Poxa, a Eliana viveu... Claro que hoje os dramas são muito piores, mas a intensidade ainda é muito maior, né, na vida de uma menina, de uma jovem. Mas eu quero continuar sendo esse testemunho para ela. Olha, eu superei, olha onde eu cheguei. 30 anos de conversão, que é conversão até o fim, né? Até o fim da vida a gente vai estar nesse processo. Mas eu digo desse número porque foram 30 anos mesmo de caminhada. 22 anos de música católica. Então, olha, eu quero ser essa força para você. Olha para mim que eu tenho alguma coisa para dizer para você, para contar para você e dizer que vale a pena você entregar tudo isso para Deus. Sabe? Então, eu vou viver. Mas isso não foi programado. Uhum. Eu acho que tudo foi acontecendo segundo a vontade de Deus. Eu nunca tive pretensão de chegar onde eu cheguei, de fazer o que eu faço. Eu sempre fui dando um passo atrás do outro, um dia de cada vez. E você consegue organizar sua vida? Eu consigo. Assim. Pra não deixar os shows, tudo tomar conta. Esses dias eu fiz uma campanha da minha loja, que vai ser pro Dia das Mães, e eu fui numa casa com uma mãe com 6 filhos. E a casa cheirosa, uma casa grande, né? Por causa dos filhos e tal. E ela, uma casa cheirosa, tudo arrumadinho. Eu falei assim, Vanessa, como que você consegue? Como você dá conta? Ela segurou na minha mão. Eliana, a gente não dá conta, né? Cá entre nós. A gente não dá conta. A gente dá um jeitinho. Mas eu entendi que realmente é muita coisa, né? E é preciso ordenar mesmo a vida. E ela mostrou um quadro que ela faz, né? Fazia lá com os filhos dela. Programação. A lavanderia, fica com o Matheus, enfim. Então, hoje, eu consegui, ao longo desse tempo, organizar algumas coisas, porque a minha vida... Por conta dos shows, das missões, já exige uma agenda própria, uma programação própria, né? Então, isso me facilitou muito, porque eu construo a minha agenda a partir da minha vida familiar. Primeiro lugar, prioridade, que é a minha família. Então, eu tenho uma ordem de prioridade na minha vida. Deus, cuidar das coisas de Deus, a vida de oração, em primeiro lugar. Pego o meu dia, qual o horário que eu vou rezar? Qual o momento que eu vou reservar para estar em oração? Porque sem oração, sem Deus, não dá. Ou eu acordo mais cedo ou durmo mais tarde. Então tem dia que eu faço os dois. Acordo mais cedo e durmo mais tarde. E é o ritmo da vida também. Vou encaixando a missa, a oração do texto, como eu falei, né? Ligo ali um aplicativo de católico e coloco o texto para rezar. Vou colocando. Mas tenho os meus momentos de estudo e também fixos, né? Ao longo do dia. Depois vem o trabalho, meu cuidado pessoal, que é a academia, faço atividade física, senão também a gente não dá conta. Tem que ter um pouquinho de energia, mobilidade. Faço a minha atividade física, cuido da alimentação. E depois vou vendo a questão de levar os filhos na escola, o que eles têm de prioridade. E vou vendo ali as minhas atividades de gravação, os shows no final de semana, que não são todos também. Foi outra realidade que eu coloquei como prioridade, ficar mais em casa, com a minha família, sair menos. Porque esse é um cuidado que todos nós devemos ter, né? Quer dizer, tem a nossa missão, tem o nosso contato, tem o nosso trabalho de serviço, mas tem a nossa família, porque é onde a gente começa, né? A evangelizar, é onde a gente começa a que eles tenham gosto por aquilo e não, assim, eu já trouxe aqui pessoas e falaram assim, eles estavam começando a achar que, nossa, que saco ir para a igreja, né? A igreja afasta você da nossa casa. Não pode haver isso, né? Não, isso é muito importante. E eu vivi muitas fases, Thaís. Eu vivi a fase de ainda
no tempo de resguardo, 2 meses Daniel ter nascido, tá gravando um CD. Foi uma loucura. E ainda viajar com ele novinho. Depois vimos que não deu certo. Depois veio a fase dele mais maiorzinho um pouquinho. E quando ele falou assim, mãe, viajando comigo, mãe, eu não tô com muita saudade dos meus brinquedos. Quando o Daniel falou assim, tô com saudade dos meus brinquedos no meu quarto. E a gente ficou numa casa muito gostosa. A pessoa que nos acolheu fez tudo, sabe? Todo cuidado para nos acolher bem, até pensando nele. Quando ele disse isso, a partir de hoje eu não levo mais meu filho. Por quê? Por conta desse medo, desse receio, dessa aversão quanto às coisas de Deus. Uhum. Que não era só não levar por causa da missão, porque tem muitos casais que levam, né, evangelizam em família e tudo mais. Mas tem horas que não dá, porque a gente não consegue ser inteira naquele momento da missão. Então, ou eu escolhia levar, ou eu escolhia ficar em casa. Como eu não podia fazer os dois, eu ia sem. Aí o Fábio abriu mão, que o Fábio também viajava comigo. Então, eu vivi várias fases. Foram vários experimentos, sabe? Até chegar na dose certa que hoje me possibilita, que é diminuir a minha agenda para poder favorecer a minha vida familiar, em primeiro lugar, né? E a minha vida com Deus e meu cuidado. Porque se eu não estiver bem, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, eu faço essa leitura hoje. Hoje me possibilita isso. E as redes sociais, que com a pandemia me fez abrir muito a cabeça, sabe? Antes eu achava, claro que para o público, para a minha missão, e antes de tudo isso vem aquilo que é a inspiração de Deus, aquilo que você vai colhendo de Deus também, né? A vontade de Deus, que é corresponder a esse chamado da evangelização. E eu sempre fiquei muito preocupada em estar com as pessoas. Eu amo estar com as pessoas, abraçar, ouvir. Ontem mesmo, né, lá acabou aquele show, todo mundo indo embora, ficando ali, abraçando um por um. É a minha missão e não me cansa isso, estar com as pessoas. Mas muitas vezes isso é exigente, né? E você se colocar ali também como decidir em cima dessa realidade se torna... Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Porque fácil. você é um exemplo, você também quer compartilhar com as pessoas, mas você também tem o seu tempo. Então, administrar isso não deve ser fácil. Né? Você precisa... Mas é um trabalho, então não deixa de ser um trabalho. Porque as pessoas devem, assim, você terminou uma pregação, deve vir várias pessoas contar as coisas para você. Porque a gente fica com vontade de contar, né? E isso é ótimo. Porque você vê o efeito daquilo que você está fazendo. Você gosta de ouvir? Eu gosto você gosta? muito. Gosto muito. E você guarda algumas coisas, algumas histórias que te marcaram ao longo dessa caminhada? Sim, guardo. Claro que tem muita gente, né? É muita gente. Mas eu guardo alguns testemunhos fortíssimos, cultivo ali, ainda que não dá para ser... Porque muitas pessoas falam comigo, olha, você não me conhece, mas eu te conheço. Que é uma outra dinâmica, né? A pessoa se sentir, por conta dessa exposição das redes sociais, a gente acaba entrando na vida das pessoas e elas nos consideram como amigas, né? Como eu estava falando sobre as redes sociais, que com a pandemia, eu entendi que existia um outro campo de missão. Até então, eu achava que o campo de missão era o presencial. Era só o que eu tinha para fazer. Embora, um pouquinho antes da pandemia, eu e o Fábio já estávamos alinhando a nossa vida para a gente poder migrar, a vida que eu digo ministerial, para migrar para a internet. Com os cursos, com alguns atendimentos. Isso estava acontecendo e a pandemia só muito acelerou, timidamente. né? Acelerou. Ali eu entendi, opa, eu tenho um outro campo de missão. Que muitas vezes eu falo, converso, eu atinjo muito mais que um show. Porque ali numa live que eu faço na pandemia mesmo, eram 5.000 pessoas numa live. Nossa. Né? Claro que hoje outras pessoas da igreja mesmo alcançam muito mais. E é muito louvável, é nobre isso, é demais. Incrível, como para dizer do poder que a internet tem. Então, eu entendi essa migração também. E que me deu força para poder administrar. Ok, eu saio, mas eu posso trabalhar também pela internet. E aí, por isso que você se manteve para poder chegar mais, né? E quando acho que até hoje, com a questão da rede social, você, quando chega num show,
Acho que todo mundo já fala isso pra você, né? Que já é sua amiga, né? Exato. Porque antes as pessoas demoravam pra te encontrar, né? Hoje não, né? Na Canção Nova já existia um pouco isso. Ah, é a TV, Por causa a Canção da TV. Nova. É. E essa coisa da gente contar muito a história. Você tinha perguntado sobre o testemunho, dessa importância de contar a história. Então, porque eu aprendi ali dentro. O Padre Jonas sempre falou muito forte. Era como uma regra de vida para nós, dentro da missão, contar o nosso testemunho. Como se fosse uma prova social. Funciona. Olha, faz esse caminho que funciona. Funcionou na minha vida. Então, tudo ele nos orientava para que a gente... Numa pregação, você precisa contar aquilo, você faz a sua experiência com a palavra, mas testemunha aquilo que a palavra fez na sua vida. A música, você vai fazer uma música, ou vai interpretar uma música, a música tem que dizer da sua história, da sua vida. Porque isso conecta as pessoas também. Então, contar a nossa história ali na TV também fazia com que as pessoas se sentissem ali na sala de casa, super né? Tomando próximas. café. Agora, eu deixei uma perguntinha aqui, que eu pensei assim, esse jeito doce da Eliana, sempre foi? Ou tem algo que te irrita? Que te tira do sério? Olha, a gente vai... Como eu disse já, né? Leva tanta porrada na vida que a gente vai amadurecendo, né? Vai tolerando mais. Eu penso num princípio assim, muito interessante, que é você conhecer a história do outro. Porque existem reações, existem comportamentos que estão lá na nossa história. Eu entendo assim, né? Então, quando eu escuto a história do outro, quando eu entendo um pouco quem é aquela pessoa, eu entendo as reações dela. E com isso, eu tolero mais, eu tenho mais paciência, ou eu sei como falar, como me impor. Em relação às críticas, né? Eu preciso selecionar algumas pessoas na minha vida que eu vou dar ouvido. Porque aquilo que elas vão falar não é só uma crítica... elas são verdadeiras naquilo. Por exemplo, né? Não é qualquer pessoa que eu escuto, porque todo mundo vai criticar mesmo. Eu escuto meu marido, que me conhece, convive comigo, sabe dos meus defeitos e das minhas virtudes. Então, é alguém de referência que eu tenho que vai poder falar com propriedade se aquilo é bom ou não. Então, o filtro, né? Não é todo mundo que você escuta, não é todo mundo que... Então, eu fui aprendendo, muita coisa eu fui aprendendo. Agora, umas coisas básicasinhas assim, que me irritam é a pessoa dizer meu nome, por exemplo. Eu sou uma pessoa pública, então a pessoa fala assim, a Eliana disse isso, a Eliana fez isso. E eu não fiz, ou eu não falei, e fala. Então, são coisas muito simples, mas não é uma coisa que me tira do sério. Eu acho que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai aprendendo muito com a vida. Eu sempre estou muito disposta, sabe, a aprender com as circunstâncias, até com meus erros. E aprendi 2 pontos também. São várias coisas que eu vou tirando de lição e vou escrevendo um caderninho, sabe? Essa que eu disse, né? Quem eu sou, para que eu existo, onde eu quero chegar, é uma dessas. E uma outra é, com humildade e boa vontade, a gente vai longe. Né? Então, um pouquinho de humildade sempre é bom. Boa vontade também para poder recomeçar. Boa vontade para poder... traçar um outro caminho, se reinventar. Então, isso para mim é mais forte. Eu tento fazer com que isso se torne mais forte dentro de mim do que as coisas que me irritam. Não perco mais tanto tempo. Porque é um desgaste de energia muito grande. E estudar muito, né? Assim, me fez entender muito essa questão de estudar comportamento humano, para poder não me deixar levar, porque eu já fui muito marcada e ferida com essas questões de abuso, de relacionamentos, não na violência física, mas emocional mesmo, dependência afetiva de amigos, pessoas que se utilizam da sua fraqueza. Eu sempre fui muito ingênua, nunca imaginei que as pessoas colocou pudessem... maldade, né, nas pessoas. Nas coisas, nas pessoas. Então, isso me fez quebrar muita cara. E com esse quebrar a cara, eu também fui me policiando, fui ficando mais advertida nos meus relacionamentos. Onde eu deveria entrar, onde eu deveria recuar, onde eu deveria colocar limites. Né? Por um lado, isso foi bom, por outro lado, teve um tempo que eu exagerei, né? Porque isso aí, você ferida nessa parte, você começa a ficar armada. Então, você começa a desconfiar de todo mundo. E aí, um
certo dia, rezando sobre isso, né, que me incomodava. Eu não conseguia ter vínculos de amizade mais. E aí Deus me falou, arrisca. Porque se você está sob a minha providência, que rege todas as coisas, chegar lá na frente, como você já está mais preparada, chegando lá na frente, você põe o limite e se afasta. Então é tão bonito assim, a gente caminhar com Deus, né? Unindo aquilo que é humano com o divino. Então as coisas vão se entrelaçando. Que foi outra descoberta para mim também, que a gente não é só alma, né? A gente não é só espiritual. Nós, principalmente trabalhando com as mulheres, eu fui entendendo que a gente é coração, é físico, é espírito, é alma. Então precisa tudo isso estar alinhado para a gente encontrar o equilíbrio perfeito e poder caminhar. Você sabe que eu ficaria aqui mais tempo, né? E eu também. Como a gente disse no início, a gente gosta de falar. Pois é. Duas que gostam muito de falar. Olha, quem gostou, que está gostando, pode continuar acompanhando a Eliana, que é a Eliana Ribeiro Oficial, né, no Instagram. Né? Isso é Instagram, YouTube e Facebook. Todas as redes sociais. Ali vocês encontram tudo, sabem do show, sabem de tudo. Eu quero te agradecer. Muito obrigada por tirar um pouquinho do seu tempo. Eu sei que você veio corridas, né? Sua agenda é concorrida, mas que bom que você veio aqui dividir com o meu público, né, aqui. E eu fico muito feliz. Saiba que você realmente planta uma semente em cada uma de nós. Eu sou uma semente dessas que estou ali, caminhando e vou aprendendo. Estou chegando um pouquinho de cada vez. E eu vou pedir para a gente terminar. Não sei se eu vou pedir para você cantar, mas com uma oração. A oração que venha no seu coração, para poder a gente terminar a nossa entrevista de hoje. Eu quero primeiro agradecer, né? Obrigada por essa oportunidade. E agradeço também a presença dos seus seguidores. Espero que vocês também possam curtir, usufruir daquilo que eu ofereço, porque essa é a minha vida, a minha história. E a partir disso eu quero rezar por aqueles que estão acompanhando agora, que tem uma história para contar, uma história de dor, de luta, mas de muitas vitórias, né? Porque a nossa vida não é só sofrimento. Se a gente olhar bem, a gente consegue encontrar Deus em muitas situações. Até nos momentos de maior dor, a gente consegue entender que quem nos tirou, quem nos sustentou, ali foi Deus. E eu quero pedir que esse mesmo Deus que conduz a nossa história, que toque seu coração agora, porque foi Ele que nos tocou um dia, que nos trouxe até aqui e está batendo a porta do seu coração. E a grande virada, a grande mudança só acontece quando a gente abre o coração para Jesus. Eu estou pedindo que o Senhor te acolha, que o Senhor te ame. Você que está se sentindo sozinha, cansada, esgotada como mulher, ou muitos homens que talvez estejam acompanhando aqui também, se sentindo impotentes diante de tantas dificuldades. Deus está com você. Ele é o Senhor da sua história. E acolhe a sua história e deseja apenas uma brechinha para poder entrar e fazer a grande transformação. Que o Senhor possa continuar insistindo em nos amar e nós nos abrindo cada vez mais esse amor. Que Nossa Senhora da Penha te visite agora também, porque ela é mãe e assim como ela entrou na minha vida, pela insistência da minha mãe, ela possa também entrar na sua vida e cuidar de você. Acredite, você tem uma mãe por você, que olha, que cuida, que forma, que tem paciência e te ama. Deus te abençoe. Amém. Até o próximo episódio. Até lá.